Capítulo número 2: O poder do subconsciente, pelo Dr. Joseph Murphy. Como trabalha a sua mente? Você possui uma mente e deve aprender a utilizá-la. Há dois planos na sua mente: o consciente ou racional e o subconsciente ou irracional. Você pensa com a mente consciente e o que quer que comumente pense será absorvido pela sua mente subconsciente, que cria imagens de acordo com a natureza dos seus pensamentos. O subconsciente é a saúde das suas emoções e também a mente criadora. Se pensar coisas boas, acontecerão coisas boas. Se pensar coisas más, acontecerão coisas más. É assim que a sua mente funciona. O ponto principal a fixar é que a mente subconsciente, ao aceitar uma ideia, começa a executá-la. É uma verdade interessante, subtil, que a lei do subconsciente funciona igualmente para ideias boas e ruins. Essa lei, quando aplicada de forma negativa, é a causa do fracasso, frustração e infelicidade. No entanto, quando os seus pensamentos habituais são harmoniosos e construtivos, você experimenta saúde perfeita, sucesso e prosperidade. Quando começa a pensar e sentir da maneira certa, as consequências inevitáveis são paz de espírito e corpo saudável. O que quer que defenda mentalmente e sinta ser exato, a sua mente subconsciente aceitará e trará à tona nas suas experiências cotidianas. A única coisa necessária é conseguir com que a sua mente subconsciente aceite a ideia, e a própria lei que rege o seu subconsciente trar-lhe-á saúde, tranquilidade ou a posição que deseja. Você dá a ordem ou determinação e o seu subconsciente fielmente reproduz a ideia que lhe foi impressa. A lei da sua mente é, em suma, a seguinte: você obterá uma reação ou resposta da sua mente subconsciente de acordo com a natureza da ideia ou pensamento que formou na mente consciente. Os psicólogos e psiquiatras ressaltam que quando os pensamentos são transmitidos à mente subconsciente, as impressões fazem-se nas células do cérebro. Logo que o seu subconsciente aceita uma ideia, começa a pô-la em execução imediatamente. Opera por associação de ideias e utiliza qualquer fragmento de conhecimento que você reuniu em toda a sua vida para realizar o seu intento. Traz consigo o poder infinito, a energia e a sabedoria que existem dentro de si. Algumas vezes pode trazer uma solução imediata para os seus problemas, mas haverá outras que poderá levar dias, semanas ou muito mais tempo. Os seus métodos estão além da nossa compreensão. A diferença entre os termos consciente e subconsciente. É preciso ressaltar que não existem duas mentes distintas. Trata-se apenas de duas esferas de atividades dentro de uma única mente. A sua mente consciente é a mente racional. É a área da mente que escolhe, que faz opções. Por exemplo, pode escolher os livros que deseja ler, a casa em que deseja morar, a companhia que deseja ter na sua vida. Você toma todas estas decisões com a sua mente consciente. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente da sua parte, o seu coração é mantido automaticamente a funcionar e os processos de digestão, circulação e respiração processam-se normalmente, executados pelo
seu controle consciente. O seu subconsciente aceita tudo o que lhe é impresso ou aquilo em que você conscientemente acredita. Ele não especula sobre as coisas como a sua mente consciente e não lhe apresenta argumentos de controvérsia. A mente subconsciente é como a terra que aceita qualquer espécie de semente, boa ou má. Os seus pensamentos são ativos e podem ser comparados a sementes. Pensamentos negativos e destrutivos continuam a fervilhar negativamente na sua mente subconsciente e, na devida ocasião, virão à tona na experiência exterior que lhes corresponda. Lembre-se, a sua mente subconsciente não se preocupa em demonstrar se os seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos, limitando-se a reagir de acordo com a natureza dos seus pensamentos ou sugestões. Por exemplo, se você aceita algo como verdadeiro, mesmo que seja falso, a sua mente subconsciente o aceitará como verdadeiro e tratará de provocar os resultados que devem necessariamente seguir-se, porque você conscientemente aceitou o facto como verdadeiro. Experiências de psicólogos. Numerosas experiências realizadas por psicólogos e outros estudiosos em pessoas em estado hipnótico demonstraram que a mente subconsciente é incapaz de fazer seleções e comparações necessárias a um processo de raciocínio. Provaram também, repetidamente, que a mente subconsciente aceitará quaisquer sugestões, mesmo que sejam falsas. Tendo aceito uma sugestão qualquer, reage de acordo com a sua natureza. Para ilustrar a submissão da mente subconsciente à sugestão, basta dizer que se um hipnotizador experiente sugere a um dos seus pacientes que ele é Napoleão Bonaparte ou mesmo um cachorro ou um gato, o paciente agirá da maneira como lhe foi sugerida, com uma perfeição inimitável. A sua personalidade passa a ser outra naquele momento. Acredita ser realmente o que lhe foi sugerido. Um hipnotizador hábil pode sugerir a um dos seus pacientes em estado hipnótico que as suas costas estão com comichão, ao outro que o seu nariz está a sangrar, ao outro que é uma estátua de mármore e ao outro que se está a enregelar porque a temperatura está abaixo de zero. Cada qual agirá de acordo com a sugestão que lhe foi feita, totalmente alheio a tudo o que o cerca e que não pertence ao universo formado pela sua ideia. Esses exemplos simples retratam claramente a diferença entre a sua mente consciente, racional, e a sua mente subconsciente, que é impessoal, não seletiva e que aceita como verdade qualquer coisa que a mente consciente acredite ser verdade. Daí a importância de escolher pensamentos, ideias e premissas que favoreçam, curem, inspiram e encham a sua alma de alegria. Os termos mente objetiva e subjetiva esclarecidos. Algumas vezes fala-se da mente consciente como a mente objetiva, porque ela lida com objetos do mundo exterior. A mente objetiva toma conhecimento do mundo objetivo. Os seus meios de observação são os 5 sentidos físicos. A mente objetiva é o seu guia e diretor nos contactos com o meio ambiente. Você adquire conhecimento através dos 5 sentidos.
A sua mente objetiva aprende através da observação, da experiência e da educação. Como já ressaltei antes, a maior função da mente objetiva é a do raciocínio. Suponha que você é um dos milhares de turistas que anualmente vão a Los Angeles. Você chegará à conclusão de que é uma bela cidade, baseando-se na sua observação dos parques, dos lindos jardins, dos edifícios imponentes e das atraentes residências. É assim o funcionamento da sua mente objetiva. Por outro lado, fala-se frequentemente da mente subconsciente como a mente subjetiva. A mente subjetiva toma conhecimento do meio ambiente por caminhos independentes dos 5 sentidos. A mente subjetiva apreende por intuição. É a sede das suas emoções e o depósito da sua memória. A mente subjetiva realiza as suas funções mais importantes quando os sentidos objetivos estão momentaneamente paralisados. Em suma, é aquela inteligência e acuidade que se tornam manifestas quando a mente objetiva está parada ou em estado de sonolência. A sua mente subjetiva vê sem a utilização dos órgãos naturais da visão. Possui a capacidade de clarividência e clareaudiência. Pode deixar o seu corpo e viajar para terras distantes e trazer de volta informações geralmente exatas. Através da sua mente subjetiva, você pode ler o pensamento dos outros, ler o conteúdo de envelopes fechados e saber o que existe dentro de cofres fortes. A sua mente subjetiva possui a habilidade de aprender os pensamentos dos outros sem a utilização dos meios comuns, objetivos de comunicação. É da maior importância que compreendamos a interação das mentes objetiva e subjetiva com o fim de aprender a verdadeira arte da oração. O subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. A sua mente subconsciente não pode argumentar. Portanto, se você lhe der instruções erradas, ela as aceitará como verdadeiras e procederá para que se transformem em condicionamentos, experiências e ocorrências. Todas as coisas que lhe aconteceram até hoje basearam-se em pensamentos impressos na sua mente subconsciente por meio da fé. Se você transmitiu conceitos errôneos ao seu subconsciente, o método certo de superá-los é pela constante repetição de pensamentos construtivos e harmoniosos. O seu subconsciente vai aceitá-los, formando assim hábitos novos e saudáveis de pensamento e vida, pois o subconsciente é a sede do hábito. O pensamento normal da sua mente consciente cria marcas profundas na mente subconsciente. Isso é-lhe bastante favorável, se os seus pensamentos habituais são harmoniosos, construtivos e de paz. Se você se entregou ao medo, à angústia e outras formas destrutivas de pensar, o remédio é reconhecer a omnipotência da sua mente subconsciente e determinar que lhe venham a liberdade, a felicidade e a saúde perfeita. A sua mente subconsciente, sendo criadora e de origem divina, tratará de proporcionar a liberdade e a felicidade que você tão sabiamente lhe determinou. O tremendo poder da sugestão. Agora você já deve estar a compreender que a sua mente consciente é a sentinela no portão, sendo a sua função principal proteger a mente subconsciente de falsas impressões. Deve também estar consciente de uma das leis básicas da mente,
A mente subconsciente é submissa a qualquer sugestão. Como sabe, a mente subconsciente não faz comparações nem contrastes, não raciocina nem pensa coisas por si própria. Essa última função pertence à sua mente consciente. Limita-se a reagir às impressões que lhe são dadas pela mente consciente. Não demonstra preferência por nenhum caminho a seguir. O caso agora a ser narrado é um exemplo clássico do tremendo poder da sugestão. Imagine que você se aproxima de um passageiro de olhar tímido a bordo de um navio e lhe diz algo neste estilo: "Você parece muito doente. Como está pálido. Estou certo de que vai enjoar. Deixe-me ajudá-lo a ir para o seu camarote." O passageiro fica pálido. A sugestão de enjoo associa-se imediatamente com os seus próprios receios e pressentimentos. Ele aceita a sua ajuda para ir ao seu camarote e lá a sua sugestão negativa que foi aceite transforma-se em realidade. Reações diferentes à mesma sugestão. É exato que pessoas diferentes reagirão de maneiras diferentes à mesma sugestão, por causa dos seus condicionamentos ou crenças subconscientes. Por exemplo, se você se dirige a um marinheiro no navio e lhe diz em tom de simpatia: "Meu caro amigo, você parece muito doente. Não está passando mal? Tenho a impressão de que vai enjoar." De acordo com o seu temperamento, o marinheiro vai se rir da sua piada ou vai ficar levemente irritado. Neste exemplo, a sua sugestão é para ouvidos surdos, pois ela não se associa na mente do marinheiro com a sua própria imunidade ao enjoo. Portanto, não há medo nem preocupação e sim confiança em si mesmo. O dicionário informa que sugestão é o ato ou estado de colocar alguma coisa na mente de alguém, o processo mental pelo qual o pensamento ou ideia que sugeriu é recebido, aceite ou posto em ação. Você deve sempre lembrar-se de que a sua sugestão não pode impor à mente subconsciente algo que esteja contra a vontade da mente consciente. Por outras palavras, a sua mente consciente possui o poder de rejeitar a sugestão dada. No caso do marinheiro, por exemplo, ele não tinha medo de enjoar. Convencera-se a si próprio da sua imunidade e a sugestão negativa não tivera o poder de transmitir-lhe medo. A sugestão ao outro passageiro, no entanto, trouxe à tona o seu medo latente e do enjoo. Cada um de nós possui os seus próprios medos interiores, crenças e opiniões, e essas premissas interiores regem e governam as nossas vidas. Uma sugestão não possui nenhum poder intrínseco e de nada é capaz enquanto você não a aceita mentalmente. Isso faz com que os seus poderes subconscientes fluam num caminho limitado e restrito, de acordo com a natureza da sugestão. Como ele perdeu o braço? De 2 em 2 ou de 3 em 3 anos, realizo uma série de conferências no Fórum da Verdade de Londres, em Caxton Hall. Esse fórum foi fundado por mim há alguns anos. A sua diretora, a doutora Evelyn Fleet, contou-me sobre um artigo que apareceu nos jornais ingleses a respeito do poder da sugestão. Dizia o artigo que, por um período de 2 anos aproximadamente, um homem fez a seguinte sugestão à sua mente subconsciente: daria o meu braço direito para ver a minha filha curada. Parecia que a sua filha sofria de uma forma paralisia, artritismo, juntamente com uma espécie de doença de pele considerada incurável. O tratamento médico não conseguira aliviar o estado da jovem. O pai desejava intensamente a sua cura, a ponto de formular o seu desejo nas palavras acima citadas:
A doutora Evelyn Fleet contou-me que o artigo do jornal informara que um dia a família estava a passear quando o carro chocou-se com outro. O braço direito do pai foi arrancado do ombro e imediatamente desapareceram o artritismo e a doença da pele da filha. Dê ao seu subconsciente apenas sugestões que curem, tragam felicidade, enobreçam e inspirem. Lembre-se de que o seu subconsciente não sabe distinguir. Toma tudo ao pé da letra. Como a autossugestão afasta o medo? Exemplos de autossugestão. Autossugestão significa sugerir algo definido e específico a si mesmo. Herbert Parkin, em seu excelente livro sobre autossugestão, registra o seguinte caso que tem aspectos divertidos e, portanto, deve ser recordado. O nova-iorquino, em visita a Chicago, olha para o seu relógio, que está 1 hora adiantado em relação ao horário de Chicago, e diz a um amigo de Chicago que são 12 horas. O amigo de Chicago, sem pensar na diferença de horário entre Chicago e Nova York, diz que está com fome e precisa de ir almoçar. A autossugestão pode ser utilizada para expulsar vários temores e outros condicionamentos negativos. Uma jovem cantora foi convidada a dar uma audição. Ela esperava há muito por essa ocasião, mas nas 3 oportunidades anteriores que tivera, falhara miseravelmente devido ao seu medo de fracassar. Essa jovem possuía uma boa voz, mas vivia a dizer a si mesma: quando chegar a minha oportunidade de cantar, talvez não gostem de mim. Tentarei, mas estou cheia de medo e de angústia. O seu subconsciente aceitava essas autossugestões negativas como um pedido e tratava de torná-las manifestas e presentes na sua experiência. A causa do seu fracasso era, portanto, uma autossugestão involuntária, isto é, pensamentos de medo silenciosos, emocionados e subjetivados. Ela superou tudo isso com a seguinte técnica: 3 vezes por dia trancava-se sozinha num quarto, sentava-se confortavelmente numa poltrona, relaxava o corpo e fechava os olhos. Serenava a mente e o corpo da melhor maneira que podia. A inércia física favorece a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. Ela procurava neutralizar a sugestão do medo e dizia para si mesma: canto muito bem, sou uma mulher equilibrada, estou calma, serena e confiante. Ela repetia esta afirmação devagar, calmamente, impregnando-a com todo o seu sentimento por umas 5 ou 10 vezes em cada ocasião. Efetuava 3 sessões diariamente e mais uma pouco antes de dormir. No fim de uma semana estava inteiramente tranquila e confiante. Quando chegou o convite para a audição, cantou de maneira admirável. Se gostou deste vídeo, deste áudio, deste trabalho, desta mensagem do Puro Amor, por favor não deixe de clicar no sininho, subscreva o canal, se considerar que é contribuição para si, que vai criar mais na sua vida e que vai lhe trazer mais facilidade. E por favor, partilhe com todos aqueles para que possamos levar estas mensagens de luz, estas mensagens de maior consciência ao maior número de pessoas possível. Obrigada e até breve.